Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV de hoje, aqui pela Masper TV, aí pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país pelo 575, a primeira a transmitir com sinal aberto via satélite para todo o Brasilzão, pelo 520 aqui para mais de 11 milhões de gaúchos e também na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. A gente convida você também a nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação e dar aquele like, aquele joinha pra gente lá e também lá, né, nos bastidores, no nosso perfil no Instagram. Bom, meu convidado de hoje, o prefeito de hoje, do programa Em Evidência na TV, é também vencedor do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que eu tive o prazer de apresentar. Seja muito bem-vindo, prefeito de Glorinha, Leonardo Carvalho. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, prefeito. Obrigado, Cláudio, bom dia. Prazer estar aqui no programa Em Evidência. A gente compartilhar um pouco das nossas ações, do que a gente vem fazendo na gestão pública lá no nosso município de Glorinha, município aqui próximo de Porto Alegre, na região metropolitana. Então, estamos aí muito contentes, agradecer já a revista Evidência, né, pelo reconhecimento do troféu. Eu acho que é importante, né, os prefeitos aí trabalham muito, se dedicam na vida pública e o Lúcio, ele lidera esse projeto do Troféu Evidência, Prefeito em Mérito em Evidência. Isso é importante aí também como uma forma de reconhecimento do trabalho, né, na gestão pública. Com certeza. Prefeito Leonardo, vou começar lhe perguntando, a gente está no início de 2026, aí o que a gente pode falar sobre um balanço do ano que passou, né? A gente está começando 2026, ano de eleições, mas vamos fazer uma retrospectiva aí do que foi feito na nossa Glorinha. Primeiro ano de gestão, né, nosso primeiro mandato, e acho que a palavra que resume assim é gratidão, né, de ter superado esse primeiro ano de gestão com projetos que a gente conseguiu dar andamento, dar início, né, fazer um planejamento também. A gente fala muito em arrumar a casa, né, porque o primeiro ano ele serve para quê? Para planejamento também, né? Quando a gente chega, revisar contratos, preparar novos contratos e licitações que nos dê suporte, né, para o projeto que a gente pretende executar nos próximos 3 anos. Melhorar os serviços públicos para a comunidade, seja desde a coleta de lixo, limpeza urbana, né? Na questão da educação, nós lá entregamos material escolar, uniforme escolar para toda a rede de ensino. Então, a gente poder, por exemplo, agora está iniciando o ano letivo, né, no final de fevereiro, e já poder estar entregando, por exemplo, o material escolar para as crianças nos primeiros dias de aula é uma questão de planejamento, né? Podemos antecipar a compra, com processo licitatório já em 2025, para chegar agora e poder fazer essa entrega. Então, muitas ações que a gente conseguiu encaminhar em 2025 foi de planejar, fazer a base, né, para esses próximos 3 anos, 2026, 27, 28, a gente concretizar todas as ações que estão no plano de governo, ações estratégicas, né, que a cidade precisa para o seu desenvolvimento. Muito bem. Prefeito, como a gente está aí com o sinal aberto via satélite para todo o país, vamos fazer uma propaganda de Glorinha, para quem não conhece, que é fora do estado, principalmente. Aqui no Rio Grande do Sul todo mundo conhece Glorinha, principalmente, né, por estar perto de Porto Alegre, também perto do litoral, ali, ser caminho do litoral norte. Mas vamos fazer uma propaganda ali, quanto tempo de Porto Alegre, né, o número de habitantes e a base econômica do município. Glorinha está a 30, 40 minutos de Porto Alegre, via Freeway, né, um município, então, dentro da região metropolitana, com 323 quilômetros quadrados de área territorial. A economia é diversificada entre a agricultura, né, e a indústria. Hoje nós temos algumas grandes indústrias instaladas na cidade, mas também, né, com uma área rural ampla e com um setor agrícola forte, soja, arroz, né, hortifruti, granjeiros,
temos indústria de MDF, área metalúrgica também, que tem um potencial grande na cidade. Estamos projetando aí buscar novos investimentos, já tem algumas tratativas em andamento que a gente espera poder atrair esses investimentos para a cidade, porque também há um potencial grande em Glorinha, que a gente tem feito os levantamentos para condomínios, né, habitacionais, mercado imobiliário, devido à proximidade com Porto Alegre, né, as cidades da região, como Gravataí, já estão também crescendo muito. Sim. As próximas áreas aí para expansão seria Glorinha. Então, buscando a qualidade de vida que a gente tanto busca, né, hoje no dia a dia, né, a gente sabe que a gente passou pós-pandemia, pós-enchente aqui no Rio Grande do Sul. E Glorinha, no município que tem certos privilégios assim, de não ter sido fortemente impactado, por exemplo, pelas enchentes. Não, né? foi com as enchentes, né? A gente tem nos arroios do interior, né, problemas de subir o arroio e extravasar, e com isso algumas comunidades do interior ficavam sem passagem. Sim. Isso é algo que a gente está corrigindo, né, com projetos de novas pontes estruturantes. Mas, principalmente na zona urbana e na área mais próxima à freeway, não tem esse tipo de problema. Então, são áreas nobres, né, para atrair investimentos aí com potencial econômico alto para a cidade. E é o que a gente tem trabalhando, mapeando, né, trabalhando com o Conselho do Plano Diretor, né, a legislação da cidade preparada para estar recebendo, né, esses investimentos futuros aí na cidade. A Freeway, para o pessoal que está sempre, comenta, o pessoal que está nos acompanhando, né, da 290, ela foi considerada várias vezes a estrada federal, né, mais bem pavimentada, a melhor estrada federal do país. Ela chega a cortar o município de Glorinha ou a gente está por ali, entra, sai pelo desvio e aí acessa Glorinha? A Freeway ela cruza o território de Glorinha, né, perímetro de 18 quilômetros da sua extensão, mas para chegar no centro do município a gente acessa pela alça de acesso do município. Sim. E 3 quilômetros, né, nós estamos no centro da cidade. Centro de Glorinha. Chega a pegar as lagoas ali, não? Não, as Lagoas é um pouquinho mais para frente, né? Que daí já é Santo Antônio da Patrulha, né, logo adiante. Então, mas a Freeway ela corta, né? Eu tenho o município de Glorinha está para os dois lados da Freeway. Está para os dois lados da Freeway. Tem uma região chamada Capão Grande, que se chama... Que é para o lado direito, que inclusive está daí dentro da APA do Banhado Grande, que é uma área de preservação ambiental estadual, que é a nascente do Rio Gravataí. Olha aí. O Rio Gravataí nasce entre Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, né, no Banhado Grande. Então, uma área de preservação. Então, em todos os investimentos que a gente trata para a cidade, a gente, com muita responsabilidade, a gente tem um equilíbrio, né, entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Vou aproveitar a questão dos investimentos, prefeito, que é uma questão importante para atrair, né, empresas e indústrias, que é a desburocratização, né? Isso aí foi cuidado durante esse primeiro ano? Como é que era antes? Primeiro que nós temos aí um cuidado especial. Nós estamos criando um grupo técnico para projetos especiais de investimento na cidade. Então, alguns técnicos lá, a gente já tem conversado sobre isso, com um grupo de trabalho, para que se tiver um protocolo, né, de investimento na cidade, a gente ter atenção e prioridade, né, em tramitar esses processos na sua análise para não ter demora, lentidão, porque a iniciativa privada ela quer agilidade, ela quer velocidade. Outro fator importante para empreendedores é que nós, no ano passado, em setembro, aprovamos uma legislação na Câmara de Vereadores que isentou pequenos negócios, microempresas e empresas de pequeno porte de taxas no município. Então, não se paga mais taxa a partir de janeiro desse ano, taxa de alvará, de localização, renovação, taxa ambiental, sanitária do seu negócio. Então, empresas até em torno de 4 milhões e 800 anos, o faturamento, que é a EPP, não tem mais custo hoje para se manter ou se instalar na cidade. Né? Esse é um gesto, né? A gente entende que tu pagar R$1.000, R$1.500 de taxa ano, dependendo do negócio, pode ser mais, o tamanho da metragem do prédio. Mas o que a gente teve a intenção? É o gesto do poder público em abrir mão daquelas taxas, né, que tu teria que estar cobrando, para fomentar o empreendedorismo na cidade, né? Então, assim, são movimentos que a gente tem feito que gera renda. Para gerar emprego, renda, encorajar aquele pequeno empreendedor a ampliar o seu negócio, investir. Ganha na outra ponta. Essa é a ideia, né? É fomentar o empreendedorismo. A gente tem trabalhado também com algumas questões de inovação, que a gente está trazendo o WhatsApp para a prefeitura, para ter contato direto com a população, para solicitar serviços. A gente vai estar evoluindo durante o ano em módulos de
de habilitação para as pessoas também ter novos serviços via WhatsApp para facilitar e desburocratizar a vida da população e do empreendedor. Maravilha. Prefeito Leonardo Carvalho, a gente vai fazer um intervalo, mas não sai daí que em seguidinha a gente volta falando mais sobre a nossa querida Glorinha. Lembrando que o programa também conta com o apoio da FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista em Evidência na política e nos negócios, quem faz, você já sabe, está em evidência. Acessa lá também a gente lá no YouTube e no nosso perfil no Instagram. A gente já volta um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, aí com sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 575, também pelo 520 da Claro TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e também fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube e nos acompanha lá no nosso perfil no Instagram. Hoje recebendo o prefeito Leonardo Carvalho, da nossa querida Glorinha, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. A gente estava falando ali sobre a questão do primeiro ano de mandato do prefeito Leonardo e eu sigo falando sobre a questão da educação. O prefeito disse que conseguiu entregar o material escolar, agora no final de fevereiro vai conseguir entregar, né? No início do ano letivo. E a gente também tem os prefeitos, eu converso muito com os colegas, prefeito Leonardo, que tem a questão da área urbana e da área rural, né? Falou sobre a área de preservação. Como é que é essa relação? Tem muita gente morando na área rural, questão das estradas, das escolas, como é que funciona? Sim, hoje o município ele tem também uma divisão de torno de 50% da população na zona urbana e área rural, né? A gente tem uma área rural bem extensa e com uma população significativa. Né? Temos escolas no interior, então a gente tem uma infraestrutura, né, de escolas municipais no interior. Unidades de saúde também com atendimento esporádico durante a semana, né? 1, 2 dias por semana. Também as equipes da Estratégia da Saúde da Família atendem nas comunidades para aproximar essa relação com o morador do interior. Nós temos um trabalho contínuo, né, de manutenção das vias, né, das vias municipais. Sim, os acessos, né? Porque quem reside no interior zela, né, por uma estrada de boa qualidade, de boa trafegabilidade, porque para ir trabalhar, para estudar, para o sistema de saúde, ambulância, chegar até um morador. Então, isso é algo que a gente também tem tido um cuidado muito grande. E na área da educação, a gente está construindo agora, Cláudio, também a ampliação de uma escola, né, uma escola que a gente tem lá, a Escola Ari Soares. Estamos fazendo um módulo de educação infantil com mais 8 salas de aula, já preparando a pré-escola dentro desse ambiente. Tem as creches também, que é importante. Tem as creches, que são as escolas de educação infantil. Isso. A gente chama de creche, mas antigamente só deixavam umas crianças lá também. Hoje tem professor, hoje tem já tem um preparo, né? Tem uma preparação para o ensino fundamental. Não é simplesmente a creche, né? Sim. E na Escola de Soares, então, a gente está fazendo uma ampliação, né, de um módulo de educação infantil, também já prevendo num futuro próximo, né, que a legislação exige a questão do turno integral. Então, a gente já está preparando, né, conforme as obrigações que a gente tem de legislação,
a estrutura física está preparada para a gente implementar gradativamente o turno integral nas escolas e toda a rede como um todo das escolas municipais. A gente tem feito melhorias, investimentos, reforma para manter um padrão de qualidade, como assim a gente zela tanto pela educação. Quando se fala em futuro, ele é transformador através da educação, através das crianças, né? Então, hoje a gente tem um olhar muito especial, né, na educação, a gente tem um cuidado grande e eu tenho certeza aí que vai ter bons resultados no futuro próximo. Falando sobre isso também, a gente lembra sempre sobre a questão do êxodo, né? O pessoal sair do interior e vir para a capital em função, né? Esse movimento eu acho que agora diminuiu um pouco também, justamente pela estrutura, né, que se coloca nos municípios, principalmente no interior. Está falando de internet, por exemplo. Acontecia muito, o jovem, principalmente, buscar qualificação, se formar uma oportunidade de trabalho, sair da cidade. E esse é um desafio, ainda segue sendo um desafio, ele é menor, mas a gente fala sobre isso, que é o desafio também dos municípios, né? E o caso de Glorinha é o reter os talentos. Claro, né? Porque às vezes tu tem ali um jovem com um potencial enorme, que ele pode te ajudar a desenvolver a cidade, empreender no município, e ele encontra essa oportunidade no município vizinho, em outra localidade, ele acaba indo lá estudar e vai morar, e fica e vai trabalhar naquela cidade. E ele lá vai aproveitar todo o talento, né, que ele tem, todas as habilidades, e o município perde aquela mão de obra, né? Então, assim, esse é um grande desafio da gestão pública, é a gente poder criar o ambiente de inovação, de empreendedorismo, de educação, de qualificação profissional, para esse jovem ele se sentir confiante e que na cidade dele ele tenha a oportunidade que ele busca e se desenvolva, né, economicamente também, porque todo mundo também, além de profissional, quer se desenvolver e ter seu ganho, a sua remuneração, né, na forma como merece. Então, esse também é uma virada de chave que a gente pensa para o futuro da cidade, tem atuado. O comércio, né, o serviço da cidade já tem melhorado, então com isso está gerado novas oportunidades. Automaticamente a gente consegue estar retendo esses jovens na cidade e buscando parcerias com o Senac, com o Senai, com o Sistema S, para a qualificação profissional. A gente tem já programado aí para esse ano as unidades móveis, né, porque é uma forma mais fácil da gente estar levando a qualificação profissional. Ao invés de eu construir uma escola, ou tem uma demanda específica de um curso de qualificação profissional, a gente conversa com o Sistema S, tem a carreta, né, que tem ali uma sala de aula móvel, a gente contrata, faz uma parceria, disponibiliza lá o curso específico para aquele público e com isso a gente consegue estar qualificando a mão de obra local. Que maravilha. Prefeito, a gente estava falando ali antes sobre a questão dos condomínios lá, né? O prefeito estava comentando, e realmente ia ser um movimento em todo o litoral norte. E aí, pessoal que depois da pandemia, principalmente jovem há mais tempo ali, foi morar no litoral. E Glorinha também desponta, né? Pela distância aqui de Porto Alegre, como o prefeito falava, para se morar, até para se criar os filhos também, qualidade de vida, ficar pertinho do litoral, ficar pertinho de Porto Alegre. A gente estava falando sobre a questão do acesso. Tem obras, prefeito, que não são de competência da prefeitura e o pessoal muitas vezes confunde isso, né? Por exemplo, a obra de acesso ali, acredito que seja parcerias, né, da Freeway com o governo federal até chegar. Ali nós temos a alça de acesso, ela é da concessão da CCR via governo federal, DENIT, NTT. Né? Então, assim, mas hoje concedido para a CCR via Sul. Né? Inclusive, a gente tem pleiteado, né? Estive em Brasília em dezembro, né, porque está na janela de revisão quinquenal do contrato da Freeway, né, uma revisão contratual que acontece em certo período, e nós participamos da audiência pública, estive no Ministério dos Transportes em Brasília, e depois tive reuniões com a NTT, solicitando melhorias na nossa alta de acesso para incluir no contrato da CCR, né, para a gente poder trazer maior visibilidade para quem cruza na Freeway. Claro, saber que é Glorinha. Ali é Glorinha, porque assim, enquanto também fala em desenvolvimento, tu vai aumentar o fluxo de veículos, seja de pequeno ou grande porte, também com empresas novas que estão se instalando e ampliando lá no município. E para ter uma segurança na mobilidade, né, nesse transporte, inclusive de cargas, a gente precisa ter a alça de acesso tecnicamente bem feita, né? que comporte esse fluxo, né? Então é algo que a gente justificou, apresentou, espera que tenha aprovação da NTT para inclusão no contrato da CCR dessas obras
E a rodovia que interliga o município, que é o acesso a freio, é a BRS 290, que interliga a RS 030, que também cruza a cidade, a antiga RS 030. Ah, é verdade. A famosa Estrada Velha. A Estrada Velha para ir para o litoral. A famosa Estrada Velha. É verdade, passa por Glorinha. Elas são paralelas, né, com a freeway, então o centro da cidade, ele Quer dizer que quem pega a Estrada Velha passa por Glorinha? Cruza pelo centro do município, exatamente, a antiga Estrada Velha, né? Então, e esse acesso também ele é do Estado, mas hoje ele está em boa conservação. A gente conseguiu no ano retrasado já uma manutenção, toda ela foi feita, reformada, está em bom estado de conservação. E nós agora estamos aprovando, junto ao Governo do Estado, obras também da RS 30, num trecho da zona urbana, de duplicação para interligar realmente ali toda a área urbana com duplicação, com calçada, canteiro central, uma revitalização da avenida, criando mais esse conceito de urbanização, de vida para a cidade. Então, acredito que com isso, né, com essas ações em conjunto, vai atrair ainda mais investimento e confiança para quem quer investir na cidade. Quantos habitantes tem Glorinha? 8 mil habitantes. 8 mil habitantes. Olha que cidade simpática para você morar e investir, né? E tem uma curiosidade, né? Devido a essa proximidade, Glorinha tem muitos sítios também, que eram sítios de lazer. É verdade. E hoje acabou sendo a moradia das famílias, sim, né? Claro. Principalmente, volto a dizer, pós-pandemia, pós-enchente, as famílias estão residindo em Glorinha, nos sítios. Então, onde era lá o sítio de lazer, passou a ser a residência. A casa. E trabalha, hoje um novo mercado de trabalho home office, né, com internet, também, que acaba conseguindo hoje ter internet em toda a zona rural, seja fibra ótica. Agora ampliamos em uma localidade sinal de telefonia móvel também. Opa! Então, com isso, as pessoas estão residindo no interior, por vezes, né, e trabalhando em Porto Alegre, então tem essa locomoção litoral muito também. fácil e prezando sempre pela qualidade de vida. Ah, olha aí, é aí que eu me refiro, prefeito. A gente já está terminando o segundo bloco já? Quando o papo é bom, impressionante quando passa. Lembrando sempre que o programa conta com o apoio da nossa FAMURS, né? Nossa querida FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência, e você pode também assistir o programa quando quiser e compartilhar sem moderação lá no nosso canal no YouTube. Se inscreve, ativa a notificação, dá aquele legal para a gente lá, importante para a gente. E também os bastidores, você pode acompanhar lá no nosso perfil no Instagram. Conversando com o prefeito Leonardo Carvalho, prefeito de Glorinha, a gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinha tem mais um bloco aqui falando sobre a nossa Glorinha. A gente já volta em um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua participação aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E SPO Tecnologia, conheça a SUSE, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município.
se inscreve lá no nosso canal, então, no YouTube, e vai também conferir a gente lá no nosso perfil no Instagram. Conversando hoje com o prefeito de Glorinha, prefeito Leonardo Carvalho, a gente estava falando sobre a questão da infraestrutura da cidade, da nossa Glorinha, 8 mil habitantes aqui entre Porto Alegre e o Litoral Norte. Prefeito, vou perguntar também, a gente falou sobre educação, vou perguntar sobre a questão da saúde também em Glorinha. Muitos municípios, às vezes, têm que usar outros serviços de outros municípios. Como é que é essa situação da saúde em Glorinha? Não é diferente, né? Pelo sistema de saúde do SUS, né? A gente tem as referências na região. Então, nós temos a atenção primária, né? como obrigação do município de pequeno porte, com principalmente a estratégia da saúde da família. A gente tem um pronto atendimento que faz atendimento emergencial. Mas estamos trabalhando também com a saúde preventiva, né, que é a estratégia da saúde da família, o Mais Médicos. Então, hoje tem as equipes definidas e estamos com obra, né, de uma nova unidade básica de saúde, né, para ampliar, né, a comodidade, ter mais equipes de atendimento para a nossa população. A gente espera que esse ano essa obra se conclua, a gente está com ela em execução, né, uma unidade básica de saúde bem equipada, com todo o conforto necessário para estar recebendo a nossa comunidade, né, quando necessário. E alguns serviços daí são referenciados, né, para a região. Né, o hospital de referência hoje é o Hospital Dom João Becker em Gravataí, mas no entorno também, né, para especialidades, daí dependendo do tipo de necessidade do paciente, ele é encaminhado via sistema, né, seja GERCOM, gerente, para a região. E daí a gente tem, né, o transporte de saúde, transporte de veículos que acaba levando, né, quando necessário, os pacientes para esses atendimentos fora do município, que acontece em outras cidades também, né? Gradativamente, conforme o crescimento da cidade, né, a gente vai poder fazer novos investimentos e ampliar essa rede de saúde, né, do município. Mas é algo aí também que a gente hoje pode considerar que tem um atendimento, né, bom na cidade, né, que devido assim, quando a gente compara com outros municípios, né, a velocidade de atendimento, né, tu chega na emergência da cidade lá, é rápido, né, assim, na maioria das vezes a gente consegue ter uma média de atendimento muito rápido, né, e isso tem a característica do município ser um pouco menor. Sim, né, sim. Então a gente consegue ter esse controle e a gestão mais próxima, né, para estar corrigindo eventuais falhas que pode acontecer, mas tu está ali próximo para visitar uma unidade de saúde, né, e verificar de perto o que está acontecendo e já fazer a correção com a equipe. Com certeza. 8 mil habitantes, mais ou menos ali, o município de Glorinha. E, prefeito, desses municípios de menor porte, a gente vê que o prefeito, o sujeito, a gente brinca aqui, né, não vai bater lá na porta do Piratini, lá do governador, e muito menos ir para Brasília. Ele vai querer as soluções ali do prefeito e a gente comentava antes a questão, por exemplo, do acesso ali, muitas questões não são de responsabilidade da prefeitura, inclusive a questão de recursos, mas o prefeito acaba tendo que responder. A gente teve o primeiro ano de mandato, a gente está agora em 2026 com as reformas do tal do arcabouço fiscal, que tem preocupado os colegas, inclusive pela questão dos tributos, né, do dinheiro que é arrecadado pelo município e que vai para Brasília, já ia, agora vai mais ainda, para ser administrado para depois voltar para o município. Como é que é essa questão, atribuições? Eu sei, por exemplo, que tem um percentual mínimo na área da saúde, na área da educação, que normalmente os prefeitos até excedem esse percentual, tiro do bolso do município, literalmente. Como é que está essa situação daí financeira, prefeito? Município menor é exatamente essa característica, né? A gente tem proximidade com a população, a gente procura atender todo mundo, né? Então, assim, acaba tudo indo no mercado, na padaria, no comércio, na missa, né? Prefeito, é isso, é aquilo. Vem a demanda e a gente tem total... quando a gente se coloca à disposição para concorrer, é porque gosta, é porque quer dar atenção, quer se doar, fazer a diferença. Então, a gente procura acolher a todos, ouvir, tentar... Se dá para fazer, se tem condição, a gente explica. Se não dá, acho que é melhor tu dizer um não. Claro, e explicar por quê. Tapa nas costas e enrolar. É verdade, depois não... Isso é uma mudança que a gente tem que ter de comportamento na política. Boa. Em Glorinha, né? Assim, por exemplo, a gente também tem concessão à água, à energia elétrica, que são, por vezes, acaba tendo problema, né? Tu tem a questão das concessionárias, que a gente tem que fazer a mediação de cobrar, de buscar, né, um serviço de qualidade. E a população lá, se falta energia ou se deixa faltar água...
cobra nós, cobra o prefeito, cobra o vereador. E a gente cobra da empresa. Então, assim, é uma engrenagem, né? A gente está sempre em diálogo constante com as concessionárias também para melhorar o serviço para a população, para a comunidade. Isso acontece frequente, assim, de a gente estar cobrando, estar se reunindo, né? Buscando melhoria, né? As obrigações contratuais. E um desafio pela frente também que se tem, tu comentou bem, Cláudio, é a questão da reforma tributária, né, que ela iniciou a transição. Sim, agora, né? De implementação, e é algo novo, e nenhum prefeito, a gente percebe assim que existe uma incerteza de como que vai ficar as receitas dos municípios, né? Inclusive a gente está bem cauteloso, né, as emendas também, quanto às questões orçamentárias, com tudo isso, porque não se tem uma clareza, né, nas informações de como que realmente vai funcionar. Inclusive ainda estão nomeando, né, o comitê gestor para discutir em Brasília, desse comitê gestor que vai administrar, né, a divisão desse fundo, né, desse grande fundo. Mas acaba que a gente também recebe muitos presentes, né? Principalmente ano eleitoral, acaba aprovando, o Congresso aprova leis e sobrecarrega os municípios. Isso. Né? Com responsabilidades. E ninguém diz de onde é que vai sair. Que não se tem a fonte de recurso para pagar a conta, né? Isso é um desafio enorme, né? E acaba recaindo sobre as prefeituras. Está aqui o presente, se vira como pagar. Tem que fazer isso aqui. Né? E como que a gente vai fazer. Então, são uma série de desafios, né, que acontecem no dia a dia da gestão pública municipal. E a gente tem que estar sempre precavendo esses problemas, porque tem lei de responsabilidade fiscal, uma série de atos, né, que acaba é o prefeito que é apontado. E a gente, com uma equipe técnica lá muito qualificada, a qual eu agradeço, tem servidores, secretários, toda a equipe nosso time lá que ajuda a fazer a gestão, né, por estar dando esse suporte para a gente ter a ideia, tomar a decisão e tirar do papel. A questão, o prefeito comentou sobre a questão do pessoal cobrar, inclusive, da Câmara, né, municipal, lá dos vereadores. E é importante a gente falar, porque tem que ter uma relação com a Câmara até para aprovar certas questões, né? Como é que é essa questão do Executivo com o Legislativo? A gente tem uma excelente relação com a Câmara, isso é algo assim que a gente sempre zela também. Eu acho que é importante, né, essa harmonia entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Por exemplo, iniciou o ano legislativo nessa terça-feira, dia 13 de fevereiro, né, eu já convidei os vereadores para a gente iniciar o ano com uma reunião, né, de alinhamento, de troca de ideia, porque muitos dos problemas do dia a dia da cidade a gente consegue resolver dialogando, conversando, ou trazendo soluções, né? Não é só problema, né? Tem muita ideia que vem, que por vezes o Legislativo tem, e a gente tem que construir como tirá-la do papel, como colocar em prática, onde vamos buscar o recurso. Então, a política ela é de diálogo, né? Ela é de conjunto, de união, de esforços, de troca de ideias, e é assim que se constrói, né? Não é afastando, né? Polarização. Não, a gente tem que trazer todo mundo junto, caminhar de mão dada. O pessoal está cansado de briga. E o município menor, ele precisa ainda mais dessa união, né? A nossa bandeira, né, tem que ser Glorinha, tem que ser o município, né? O interesse principal é a cidade, para poder conseguir com que as coisas aconteçam e superar os desafios do dia a dia. Muito bem. Prefeito, a gente tem aí cerca de 3 minutos para terminar o nosso bloco. Vou perguntar para o prefeito a questão 2026 aí, né? O que tem, falou que começou o Legislativo agora, o ano Legislativo. O que se tem aí de ideias, de prioridades para 2026, daqui nesse segundo ano de mandato, prefeito? Nós temos alguns projetos, a gente tem feito um banco de projetos, assim, de projetos de engenharia para buscar recursos, né? Então, assim, estamos cadastrando e esperamos agora, dentro do mês de fevereiro, já estar conveniando com o governo do Estado alguns projetos importantes para a cidade de infraestrutura, a qual a gente vai estar anunciando gradativamente, conforme se concretiza. Aí vai vir aqui também anunciar para a gente, e lá no RS em pauta também. Vamos estar junto aí. E isso é importante, né? Esse planejamento que a gente organizou, seja de pavimentação, seja de quadra esportiva, seja de praças na cidade, nós iniciamos a cidade, tinha algumas praças, mas estava mais abandonada, com dificuldade de manutenção e de convivência para a população. Nós já reformamos uma, entregamos para a comunidade utilizar, e queremos reformar as outras praças da cidade que já existem e construir novas, que uma já está em execução. Isso é importante. Então, a gente espera aí até o final do mandato ter 5 a 6 praças em estado
adequado de uso para a comunidade, criando mais espaços de lazer, né, para as famílias, poder estar aproveitando a cidade, porque esse é um ambiente, né, de cuidado, de zeladoria, né, para as pessoas sentirem pertencimento, né? E esse é um tema, é uma palavra, Cláudio, que eu utilizo muito lá nas minhas falas, no dia a dia, o pertencimento. A cidade é a casa. É um descarte de lixo irregular que, por vezes, que a gente nota que toda a região, os prefeitos, né, tem uma briga forte com isso. Tem que ajudar também a prefeitura, não dá só reclamar, né? Então, assim, a prefeitura cumpre o seu papel, mas a população, né, em paralelo, tem que nos ajudar. E esse pertencimento, a gente tem notado que está despertando na comunidade de ajudar, cuidar. Se um vizinho tocou um lixo num terreno baldio, não, mas por que fazer isso, né? Vamos ajudar a cuidar da nossa cidade, porque ali, para nós fazer a limpeza daquele resíduo, tu tem que contratar uma empresa, e aí já gera que custa recurso, né, para ter o descarte adequado. Todo mundo perde. Né, e esse recurso ele poderia estar sendo investido em outra área essencial de utilização da população. Então, uma série de ações que a gente precisa fazer, e essa palavra pertencimento, acho que ela é muito válida, e a gente utiliza ela muito lá, porque tem que martelar, né? As pessoas vão cuidar de Glorinha. Vamos ajudar, porque a gente ama a Glorinha, a gente ama a nossa terra, né? E a gente quer que ela se desenvolva. Só para concluir, prefeito é de Glorinha, não? Sou de Glorinha. É de Glorinha mesmo? De Glorinha. Tá aí, olha aí, ó. Depois eu quero conversar de novo com o prefeito Leonardo Carvalho, para a gente falar sobre a trajetória do jovem prefeito também, que é um desafio aí também, né? No executivo, passou pelo legislativo antes? Fui vereador no período de 2013 a 2016, um mandato, né? Fui vereador, fui presidente da Câmara. Conhece a cidade? Já conheço. Tinha sido secretário um período antes, depois tive uma experiência, fiquei um tempo trabalhando no governo do estado aí também, atuando na vida pública junto ao governo do estado, e tendo novas experiências, e decidi retornar no executivo para concorrer e utilizar toda essa bagagem aí para se dedicar ao município. Muito bem. Obrigado por nos atender sempre, prefeito Leonardo Carvalho, simpatia aqui, prefeito de Glorinha. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá em Glorinha, lá, 8.000 habitantes, pertinho aqui da capital e também do litoral norte. Obrigado, prefeito. Sucesso, tá bom? Obrigado, Cláudio. A gente convida todos, então, a conhecer Glorinha. Nós temos um slogan lá, Glorinha, né? Perto de tudo, pronta para ti receber, para investir, para morar bem, para empreender na nossa cidade. Então, Glorinha está de portas abertas, né, a te receber. Procura a prefeitura, nos procura, querendo investir na cidade. A gente está de braços abertos, né, para estar recebendo esses investimentos aí, né, e tratando os projetos estratégicos aí com todo o cuidado possível, porque Glorinha é um município aí que está preparado para receber esses investimentos e muito bem localizado na nossa região metropolitana. Maravilha. Obrigado, prefeito Leonardo. Obrigado a você também, mas não sai daí, viu? Só está terminando a primeira parte do programa em evidência. Na sequência, na segunda parte, a gente tem uma convidada muito especial, tá bom? Não sai daí, a gente já volta um instante só. Coisa que sempre me chama a atenção nos bastidores da política são os bons profissionais que querem trabalhar em campanha, que querem entrar aqui nos gabinetes, vamos atuar no mandato, mas está faltando uma coisinha: entender o contexto político, aonde vão começar esse trabalho. E aí que mora um perigo bem silencioso. Porque na política, erros que no setor privado seriam só detalhes, viram problemas e problemas dos grandes, às vezes até irreversíveis. No mercado, por exemplo, você erra um tom na comunicação e ajusta no próximo post. Aqui na política, um tom errado pode virar crise, manchete e desgaste público. No privado, tu pensa em eficiência. Agora, aqui na política, tu precisa pensar em percepção, em narrativa, em time, em base eleitoral, em oposição, em imprensa, nos aliados, nos adversários e tudo ao mesmo tempo. Que loucura! Isso é outro jogo. Isso aqui não é uma crítica para quem vem de fora, muito pelo contrário. Profissionais do setor privado são muito bem-vindos e eu particularmente adoro, porque eles são extremamente necessários aqui no nosso campo.
trazem gestão, método, organização e visão estratégica. O problema não é essa origem do privado para o público, é não entender como funciona a lógica da política. A política é um ambiente de disputa permanente, é um ambiente de vaidade, de simbologia e de leitura de cenário. É um espaço onde forma, gesto e contexto muitas vezes pesam tanto quanto o conteúdo. E quem entra nesse universo sem estudar minimamente o funcionamento institucional, a lógica eleitoral, o papel dos atores políticos e a diferença entre comunicação pública e o marketing comercial, corre o risco de cometer erros básicos que custam caro para quem está no mandato. E quem paga a conta não é o assessor. Vai ser o vereador, o deputado, o senador, o próprio governador e quantas a gente já não viu, o presidente da República. Por isso, profissionalizar a política passa por uma coisa simples, mas pouco praticada na formação. Não dá mais, gente, para improvisar. A política precisa, sim, de gente técnica, porque aqui na política a gente vai construir carreira, reputação, liderança e muito capital político. E exige estudo, exige leitura de cenário, exige humildade para aprender num ambiente que tem regras próprias, porque na política o amadorismo não aparece como um erro pequeno. Ele aparece como uma crise e essa crise na política quase sempre tem um custo eleitoral. Ou vai se perder o mandato ou vai se perder a eleição. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 520 aqui da Claro TV também, para a região metropolitana, interior do estado, para mais de 11 milhões de gaúchos e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram, né, pelos produtos aí, os equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E também a SPO Tecnologia, né? Conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. A gente convida também para você nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, né? Ativar a notificação para receber as novidades e dar aquele legal, aquele like para a gente lá também. E os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Minha próxima convidada é da área do direito, especialista aí em direito sucessório, também em direito imobiliário. Estou recebendo a doutora Charlene Cortes. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado pela participação. Sou eu quem agradece, Cláudio. Gostaria de estender o agradecimento a ti, ao Lúcio, ao Rogério, a toda a equipe que está aqui. Muito obrigada, é um prazer participar do teu programa. Pois então, doutora, vou começar lhe perguntando, né? A gente conversava fora do ar ali sobre a questão das especialidades. A gente estava falando sobre o direito imobiliário e de direito sucessório. A doutora falou, não, mas até mais pelo direito sucessório. Vou começar perguntando por aí, por essa área, então, doutora Charlene, porque a gente teve mudanças, né? Há bem pouco tempo atrás, por exemplo, uma das questões do direito sucessório, para as pessoas escaparem um pouco dos impostos, né? Uma questão que a gente vai conversar agora também, o sujeito herdou ali um apartamento do pai, filho único, ok, não é dele ainda até passar para ele, inclusive pagar os impostos ali. Como é que está essa questão agora? A gente teve mudanças, estamos começando em 2026, mudanças tributárias, essa questão da sucessão dos imóveis, né, para o pessoal da família, para os filhos, para a esposa que fica, para o marido que fica. Como é que está essa questão em relação aos impostos? Está valendo aquela questão de você fazer a herdar em vida para escapar dos impostos, doutora? Excelente pergunta, Cláudia. E essa é uma questão que eu, de forma recorrente, trabalho no escritório. Porque o meu público-alvo é justamente essa organização familiar, não é? E aí a questão é, um ponto que eu acho que a gente tem que fazer, a primeira distinção, não é? Uma coisa é o inventário, que é onde tu vai ter a sucessão efetivamente quando acontece o óbito, e a transferência patrimonial vai se dar somente após o óbito, certo? E
Outra coisa é o que a gente utiliza enquanto as pessoas estão vivas, e a gente faz o planejamento sucessório e eventuais transferências em vida. Planejamento sucessório. Entendeu? É diferente. É completamente diferente, porque, por exemplo, vamos lá, tu tinha me falado, antes da gente entrar no ar, sobre Sim. a questão da doação. Isso. Quando eu faço uma doação, eu estou em vida transferindo um patrimônio que é meu para determinada pessoa. Tá. Então, no momento em que eu faço o ato de doar, eu já estou... O imóvel, o patrimônio sai da minha esfera patrimonial e entra na esfera do donatário, certo? Sim. Então, não precisa ser para filho, pode ser para quem quiser. para quem tu quiser. Sim. A doação, ela pode fazer para quem tu quiser. Sim. Temos, claro, restrições. Claro. Por exemplo, se eu tenho filhos, se eu tenho cônjuge, se eu tenho ascendente, que são os meus herdeiros hoje necessários, eu só posso doar até 50% do meu patrimônio, que é o que a gente chama de patrimônio disponível. Tá? Interessante. eu O não sabia restante disso. do meu patrimônio, eu posso... sim. Aí tu tem que reservar para eles. Então, tem uma cota que é reservada para os Metade. herdeiros necessários, que é 50% do patrimônio, e 50% eu posso doar para quem eu quiser. Se eu Sim. pensar um testamento, Sim. se eu pensar um tipo de planejamento sucessório. Mas vamos lá, voltando para aquela nossa explicação que a gente estava fazendo. Se eu vou fazer uma doação, tá? Eu já tirei do meu patrimônio e coloquei no patrimônio do meu filho, da pessoa que eu quero doar. Se eu não quero hoje, em vida, tirar esse patrimônio da minha mão, porque muitas vezes acontece que os pais, eles querem organizar, Sim. mas eles não querem ficar sem o patrimônio. Claro. Tá? Então, o que acontece? Aí tu pode trabalhar, por exemplo, com um testamento. O testamento, tu faz ele hoje, por exemplo, tu pode mudar ele ao longo da tua vida, quantas vezes tu quiser, enquanto tu for capaz e tu estiver vivo, tu pode alterar o teu testamento. Então, eu faço o testamento hoje, dentro dessa lógica que eu te falei dos 50%. Eu distribuo da forma, eu digo como eu quero que a minha sucessão aconteça quando for a minha morte. Mas veja a diferença, uma coisa é eu em vida, permaneço com o meu patrimônio na minha mão, Sim. no momento em que eu morro, depois da minha morte, é que o meu patrimônio vai ser distribuído conforme a minha vontade no testamento. Não tem aquela questão do usufruto também? Tá, o usufruto é um encargo que eu posso colocar na doação, que é isso que perfeito. eu ia Eu complementar. já estou fazendo uma consulta com a doutora. Não, mas está ótimo, vamos conversar. E aí, o que acontece? Na doação, eu posso trabalhar... E isso é o lado positivo da doação, tá? Sim. Porque tu tem como, eventualmente, criar o que eu sempre brinco, né? Cláusulas de trancamento. Então, por exemplo, se eu quero fazer essa doação e eu quero garantir que eu permaneça usando este imóvel até o meu óbito, por exemplo, eu instituo o usufruto vitalício. Então, aí vamos lá, vamos explicar isso melhor. Pois é. O que acontece? O imóvel, ele tem, o direito de propriedade, ele tem vários atributos da propriedade. E aí, por exemplo, eu posso dispor do imóvel, quer vender, eu posso usar o imóvel, né, usufruir do imóvel, enfim, tem vários atributos. Quando eu vou fazer uma doação com usufruto, eu divido essa propriedade. Então, eu vou ter uma pessoa que vai ser titular da nua propriedade, que é o direito de dispor do imóvel, e outra pessoa que vai ser titular do usufruto, que é o direito de usar e fruir o imóvel. Os filhos, por exemplo. Por exemplo, os filhos. Aí, quando eu faço, ou os pais, que eu acho que é mais recomendado, eu coloco o pai na condição de usufrutuário e o filho na condição de proprietário. Interessante. Que é o mais comum. Aí, o que acontece? O pai, ele fica com o usufruto vitalício desse imóvel. Aí, enquanto ele estiver vivo, e aí a gente tem que trabalhar também com o direito de acrescer, ou seja, se é um pai e uma mãe, no momento em que eu tenho o óbito de um deles, a parte do que morreu acresce porque está sobrevivo. Interessante. Porque isso. senão, já teve decisão do STJ, um morre, e aí, que é isso que eu ia explicar, a gente tem a consolidação da propriedade com a morte na figura do proprietário. Esse percentual, se eu não coloco um direito de acrescer nessa escritura, o que vai acontecer? Esse percentual de 50% consolidou na mão do proprietário. E aí, no STJ, a gente teve um caso que o filho pediu o aluguel dos 50% do pai. Olha só. E é devido. Coisas do direito. É devido, porque 50% dessa propriedade já está na mão do filho. E ele, enquanto proprietário, ele tem o direito de usufruir desse... E aí a locação se torna. Então, quem está ocupando o imóvel, essa pessoa vai ter que pode vir, assim, não é que vai. Não ela é que vai, pode vir pagar no aluguel. a ter que pagar o aluguel da fração de 50%. Então, por exemplo, esse direito de acrescer, ele inviabiliza isso, entendeu? Entendi, mas a pessoa que tem o usufruto, ela pode alugar o imóvel? Pode. Usufruir. Usufruir, né? Eu posso usufruir para mim ou eu posso
alugar, Claro. posso fazer um comodato para uma outra pessoa, Sim, sim, que é o empréstimo sim. gratuito. Sim, posso. só não posso vender só não posso vender. Aí, para vender, tu vai ter que ter no proprietário participando. Tá, Tá? aí vai ter Que aí, se vai juntar ter os que ter um acordo. dois assinam, a gente Entendi. faz ali a extinção do usufruto e faz a venda, não tem problema, tá? Entendi. E aí, o que é o ponto, tá? Que eu acho importante as pessoas terem em mente. E isso é uma coisa que eu sempre alerto os pais quando querem fazer. Porque, a gente vai fazer o usufruto. Porque quando a gente faz a doação com usufruto, não vai ter inventário. Isso é muito bom. Tu já sim. organizou, Já está organizado aconteceu previamente. a morte, é só levar lá no registro de imóveis o atestado de óbito, consolida a propriedade. Já está organizado. Só que o que é o problema? Aí eu sempre pergunto, qual é a profissão desse filho? Qual é o cenário desse Jornalista. filho? Se daqui a pouco esse filho começa a contrair dívidas e ele tem, por exemplo, uma penhora, É verdade. a nua propriedade vai ser responsável. Ela pode ser penhorada. A nua propriedade, como é que é Ela isso? pode, assim, ó, se por exemplo, tu contraiu uma dívida trabalhista, meu Tá. filho é empresário, Tá. doei para ele, reservei usufruto, ele é empresário. Aí, O que vai acontecer? Essa nua propriedade que ele o tem... que é nua propriedade? Lembra que eu te falei que a gente divide a propriedade, os atributos da propriedade, divide em dois? Aí se chama nua. Nua propriedade é esse direito de dispor do imóvel. Não conhecia essa E expressão. usufruto, e aí tanto é que tu vai ter o nu proprietário e o usufrutuário. Entendeu? Entendi. O nu proprietário é o titular da nua propriedade, o usufrutuário é o titular do usufruto. Tá. Então eu vou ter o pai na condição de usufrutuário, o filho na condição de nu proprietário. Entendi. Se esse filho vai lá e contrai algum tipo de dívida, Faliu a empresa. faliu a empresa. Aí o credor encontrou essa nua propriedade, ele vai lá e indica a penhora, a nua propriedade vai para leilão. Quem arrematar, vai arrematar a nua propriedade, não vai poder ter acesso ao imóvel via de regra. Mas a gente tem vários problemas no tribunal. Inclusive, o pai, nessa condição, ele vai ter que entrar em juízo para defender a sua nua propriedade, o seu usufruto. Entendeu? Então, assim, quando a gente faz, a gente tem que ter muita cautela, né? E aí, instituir cláusulas, por exemplo, eu sempre falo, né? A gente pode trabalhar dentro do planejamento sucessório, por exemplo, com incomunicabilidade, impenhorabilidade, que aí tenta dar uma blindada. Brecar isso aí. Exatamente. Então, assim, é muito importante quando vai fazer a doação, tu fazer ela com uma assessoria, pensando essa blindagem o mais ampla possível, pensando todas as possibilidades de problema que a gente pode ter ali na frente. Entendeu? Doutora Selene, muito bom, muito bom. Já terminou o primeiro bloco, impressionante. Doutora Selene Cortez, a gente vai fazer o intervalo e eu sei que você está gostando desse papo. A gente vai continuar daqui a pouquinho, tá bom? A gente já volta um instante. Só lembrando que o programa também conta com o apoio da FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. A gente já volta um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia, a sua audiência e o seu carinho aqui com a gente pelo 575 ou pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país e também pelo 520 aqui para a região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos aí em todo o Rio Grande do Sul. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional
das redes municipais de ensino. E também a SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA, Inteligência Artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Se inscreve lá também no nosso canal no YouTube e também, por favor, lá acompanhe os bastidores lá no nosso perfil do Instagram. Estou conversando hoje com a doutora Charlene Cortez, falando sobre direito imobiliário, direito sucessório, principalmente. Quero agradecer a doutora que está falando de uma maneira prática, sem aquele juridiquês, né, para o pessoal entender alguns mitos, né, que a gente tem aí. Agora se fala muito na questão sucessória, no planejamento sucessório, mas você tem que ter alguns cuidados. Se você se conectou agora, confere lá no YouTube o primeiro bloco, que a doutora Charlene explicou umas coisas importantes para a gente. A questão, então, para a gente só fazer um resumo do primeiro bloco, doutora. O planejamento, então, de uma maneira, talvez, se possível, acertar com os pais, com os filhos, para se ter uma ideia, porque tem um tabu sobre falar sobre isso muitas vezes, só que o problema é que depois vai gerar um problema seríssimo, né? Principalmente quando tem empresas familiares, né? Aí... Sabe o que eu falo muito? Eu estou fazendo doutorado em filosofia, né? Então, parabéns, eu tenho mestrado, me convidaram para o doutorado, eu não quis. E aí na filosofia tem um filósofo que eu gosto muito, Luc Ferry, ele tem um livro chamado Filosofia e Mitologia, e ele trouxe na análise dele de um dos mitos, o mito do Perseu. E aí ele fala, né, fazendo a interpretação, a gente tem muita dificuldade de olhar para a morte, que é a nossa medusa. Olha porque aí. Tu olha para a medusa, tu petrifica. Né? Fica... E aí eu brinco, a gente tem muita dificuldade de falar sobre morte, de olhar, encarar de frente a morte, com medo de que se tu falar sobre, tu venha petrificar e morrer. Vai atrair, então, vai atrair a morte. Então eu falo, a gente tem que ser... Mas é a única coisa certa. Mas é claro, é inexorável. Então, assim, a única coisa certa da vida. E aí o ponto é, a gente tem que ter, em certa medida, a característica do Perseu. A gente tem que avançar... Pular essa parte. Desbloquear essa parte. E cortar a cabeça da medusa. Boa, claro. Então, o que é o negócio? Não vai atrair morte nenhuma. Não vai atrair. Isso é um grande... E aí, o ponto principal. Quando eu falo isso, eu falo muito em consulta com os clientes, quando a gente vai fazer essa análise patrimonial. Porque... quando eu penso na sucessão, muitas vezes chega a família para mim no escritório que os imóveis estão daquele jeito. Matrícula sem regularização. Tem cliente que tem promessa de compra e venda e acha que é proprietário do imóvel. Entendeu? A sucessão, quando vai abrir, fazer o inventário, tu tá com aquele inventário que é cheio de problema para regularizar, de buraco que demora mais, os herdeiros gastam mais e muitas vezes no momento do inventário eles não têm disponibilidade financeira. Exatamente. Tá? E aí depois eu quero retomar, porque tu me fizeste a pergunta que eu fui falando e eu não ataquei a questão tributária, eu quero retomar. Do imposto. Mas assim, o que é o negócio... No fim das contas, esse tipo de trabalho que eu desenvolvo é um trabalho preventivo, porque a gente pega o patrimônio da família e organiza tudo. Eu olho, bom, o que tu tem? Esse imóvel aqui, como é que tá? Como é que tá essa tua matrícula? Tá com a obra regularizada? Os estados civil das partes tá ok? Tu tá proprietário? Tem algum ônus que tu tem que levantar? Tem qualquer tipo de situação de restrição que tenha nessa indisponibilidade, alguma coisa que a gente tem que atacar nessa matrícula, a gente limpa o imóvel e deixa o patrimônio redondinho. Porque no momento em que acontece, além de pensar essa distribuição patrimonial, tu tem que pensar também uma organização do patrimônio. Imagina. O patrimônio ele tem que estar redondo. Os herdeiros têm que saber, bom, tem seguro de vida, tem planos, tem que estar tudo organizado, porque no momento em que acontece o óbito, a família fica muito fragilizada. Claro! E aí as pessoas, elas além de ter que lidar com a dor da morte, elas têm uma parte burocrática que elas não sabem nem por onde começar. E tem custo? Caríssimo. Né? Porque hoje tu vai pensar uma sucessão da forma como está posta hoje, tá? A gente tem... o que tu gasta? Vamos pensar assim, um inventário extrajudicial, que é o mais rápido. A gente pode fazer um inventário na via judicial ou na via extrajudicial, tá? A extrajudicial, ela é muito mais rápida e hoje a gente tem uma capilaridade muito maior de conseguir absorver quase todas as questões dentro da via extrajudicial. Como é que a gente trabalha na extrajudicial? Tu junta todo o patrimônio, tudo que tu precisa inventariar, os herdeiros, enfim, faz uma escritura e ali já se trabalha a partilha desse imóvel. E essa escritura, uma vez finalizada, vai para registro de imóveis e já faz a transferência. Só que, para a gente avançar com esse ato,
tu vai ter despesa de imposto, ITCD, que aqui no Rio Grande do Sul é um imposto progressivo que pode chegar hoje até 6%, conforme a base de cálculo que é o patrimônio transferido. Tá? Imagina um apartamento de R$1 milhão. Já faz a conta. E aí, além do ITCD, a gente vai ter mais as despesas de tabelionato para lavrar a escritura, registro de imóveis para registrar essa escritura e efetivamente transferir essa partilha. Meu Deus. Mais os honorários do advogado que vai atuar na tua situação. Então, assim, só aqui a gente vai estar trabalhando ali com uns 15%, 20% do valor do patrimônio. Do patrimônio. Doutora Charlene. Então, assim, veja a extensão. Imagina, um cálculo, R$1 milhão, um apartamento aí, imagina. Só o imposto ali de 6% dá um automóvel, dá 60 mil. Exatamente. E aí isso acaba que hoje muitas vezes inviabiliza. A gente teve uma decisão do ano passado da STJ que a gente pode hoje conseguir retardar o pagamento do imposto para depois. Tu consegue fazer a partilha dentro do judicial sem pagar o imposto agora, mas para quando tu for registrar, tu tem que pagar. Então, não assim, não adianta, entendeu? Não adianta. Em certa medida, o ponto todo é... É importante a gente falar isso. Precisa. E aí a família vem, às vezes eu brinco, né? Tem pessoas, tem famílias que elas têm muito patrimônio, têm muito tijolo, mas não tem disponibilidade financeira. Então, daqui a pouco, porque não tem recurso, dinheiro cash. Dinheiro cash exato. na conta. Então, tu tem ali o imóvel que tu vai ter que vender para poder liquidar. Para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro, para poder custear as despesas. Então, poxa, por que não fazer, de repente, um seguro de vida? Que não entra no inventário e tu pode pegar esse dinheiro para custear as despesas, por exemplo. Claro. Né? Então, o planejamento sucessório, ele vem com a ideia de organizar a vida da família, proteger o legado dessa família, porque também o patrimônio, para além da questão financeira de subsistência... Tem a questão afetiva. Tem a questão afetiva. Se a pessoa não quer falar na morte, então fala na questão afetiva. Pronto, resolvido. E aí também tem aquela questão, né? Evita a briga. Porque o que tu organiza... Porque quando às vezes a gente vai para aqueles inventários litigiosos que demora 10 anos... Sabe, no judiciário, aquela briga assaiada. Muitas vezes o que o pessoal está brigando nem é tanto só por dinheiro. Às vezes é briga de família. Exato. É o irmão, porque tu lá, quando era pequeno, tu me deu a boneca e não deu para ele, entendeu? Tu fez isso e não fez aquilo. E aí, quando chega no âmbito sucessório, começa aquelas... Esses dias teve um caso a mãe já tinha falecido e faleceu o pai. E aí dos filhos meninos e meninas, o pai deixou 50% para as meninas, que são 2, e os filhos, que são 13, pediu para dividir entre os 3 os outros 50%. Aí já ficou menos para os outros 3. Já desequilibrou. Já deu um que não gostou muito lá. Entendeu? E aí, bom, a gente vai ter que avaliar até onde... Aí entra no judiciário. Porque, bom, até que ponto está legítimo essa? Porque não pode... Lembra que eu te falei dos 50-50? Se teve violação da legítima da distribuição, o que excedeu a gente tem que voltar. Porque daí diz que foi a vontade do pai, porque elas teriam cuidado do pai enquanto o pai estava doente. E, de fato, se ele deixou determinado que é da disponível, está legítimo. Agora, se eventualmente avançou na parte indisponível, tu pode conseguir anular o que excedeu. Entendeu? A vontade do pai tem que ser priorizada. Se aquele pai entende que aquele filho merece mais, ele pode fazer essa organização. Acontece muito. Eu trabalho também com curatela, que esse, inclusive, foi o tema do meu mestrado. Curatela. Que é o Instituto de Proteção da Família, quando acontece uma incapacidade. É verdade. Aí como é que fica? Aí, por exemplo, muitas vezes, e assim, não raro, Cláudia, acontece de eu chegar lá no escritório, aquelas famílias que têm 5, 6 filhos e um filho cuida do pai que está doente. Os outros não estão nem aí. Os outros têm a sua vida para cuidar. Isso. Então, assim, aquele que é o bode expiatório, que eu brinco, aquele ali, ele vai lá, ele consegue abrir mão da sua vida para cuidar do pai, cuidar da mãe que está doente. Agora, os outros, né, os alecrim, eles não podem. Aí, o que acontece? Na hora da sucessão, os alecrim querem receber igual, porque é o direito deles. Ainda brincam assim, não assina nada aí, pai, que o outro tá aí, viu? Sem telefonar para mim. Entendeu? Então, assim, é complicadíssimo, Cláudia. Aí, esse pai, que, claro, quando se entra numa curatela, já não tem mais que se falar em testamento e tal, porque a pessoa já não tem mais capacidade de regra. Tem isso né? também, né? Aí tu já não tem mais como, mas assim, se a pessoa ainda está lúcida, ela já está vendo que existe essa possibilidade, ou que ela tem receio que aconteça, ela vê que ela tem suporte de um filho, os demais não querem saber. Daqui a pouco uma forma é tentar organizar nesse sentido. Então, assim, tem várias possibilidades que a gente pode, dentro da lei, legalmente,
tentar organizar a vida da família e deixar o titular do seu patrimônio ter a sua vontade privilegiada. Porque o patrimônio é da pessoa. Pois é. Né? Não existe herança de pessoa viva. Enquanto a pessoa está viva, ela tem que sim dizer como ela quer que o patrimônio dela seja administrado, como o patrimônio dela seja administrado após a sua morte, Sim. porque o patrimônio é dela. Pois é. Né? Enquanto ela estiver viva, ela dispõe da forma que ela quiser. Só que ela precisa romper, ter a conduta do Perseu, romper o medo da morte. Encarar a medusa de frente. Exatamente. Cortar a cabeça da medusa. Cortar a cabeça da medusa, entendeu? Adorei. Quem faz mestrado e doutorado sabe essas questões que a gente estuda. Começa a pirar, e tem que referenciar. Não pode deixar de referenciar. Não, tem que porque dizer, tem o caçador de plágio. Não fui eu que fiz isso, foi o Luke Ferri, entendeu? Não fui eu, não. Tem que botar lá a referência. Meu Deus, já faz 10 anos que eu terminei o meu, o ano passado. Vai dizer que não é uma cachaça. Tu termina, eu agora estou na função da tese. Aí eu só estou pensando, eu vou terminar isso aqui, eu não quero saber mais. Mas a gente volta. Aí tu dá 3, 4, 5 anos, daqui a pouco tu já começa aquela coisa. Será que eu poderia fazer mais alguma coisa? Aí tu começa a olhar os teus amigos ali fazendo, aí tu pensa, mas eu podia lá. voltar, Vamos né? de novo. A gente vai fazer o intervalo em seguidinha, esse papo muito bacana aqui com a doutora Charlene aí sobre sucessão, sobre imóveis, né, impostos, tributos. A gente já volta no instante só. Comentário em Evidência. Oi, tudo bom? Hoje falaremos sobre database, mas antes quero me apresentar. Sou Leoncir André, diretor-presidente do Sintergs, Sindicato de Servidores do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, servidores de nível superior. São aqueles que planejam, executam, fiscalizam e até inovam políticas públicas. Estamos em todas as áreas do Estado, somos profissionais de diversas profissões, como contadores, enfermeiros, médicos, advogados, engenheiros, enfim, uma série de profissões que fazem e ajudam a construir o Estado do Rio Grande do Sul. Sobre a database, na verdade, é a revisão geral anual, que desde 1988 ela está prevista na Constituição Federal. Porém, são passados aí quase 38 anos e nem o nosso ente federado, que é o Estado do Rio Grande do Sul, ainda não elaborou essa legislação. Essa legislação, ela prevê o quê? Uma data e um índice para a recomposição das perdas dos servidores públicos. Com ela, nós poderíamos ter um Estado mais organizado, respeitado, dando previsibilidade orçamentária, dando previsibilidade e tranquilidade para o servidor e não acumulando dívidas que quem acaba pagando são os próprios cidadãos. Então, essa legislação, que é a database, ela é muito importante e deveria de já estar vigendo ou existindo. Nem existindo, ela existe, óbvio, uma redundância. Porém, esperamos que os próximos governos tenham coragem de fazer isso, né? Cada governo que entra, ele empurra esse problema para o próximo governo. Isso daria o quê? Respeitabilidade, previsibilidade. Todos os governos deveriam se organizar para essa legislação, dando sim a recomposição das perdas salariais para os nossos servidores. Infelizmente, isso não tem acontecido. Esperamos que agora, nessas eleições de 2026, os próximos governos eleitos tenham coragem de fazer a database. Caso contrário, também o parlamento é responsável por isso. O parlamento tem o seu dever, tem a sua obrigação e poderia ele legislar sobre isso, fazendo uma emenda à Constituição. O Sintergs, ele luta por essa database há muito tempo. O que significa isso? É uma data e um índice, sem muitas firulas, sem muitas regras. É simples, uma data e índice de recomposição das perdas inflacionárias. Isso seria bom para todos, para o Estado, e nosso Estado seria um Estado exemplar, certo? Muito obrigado e até a próxima. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, né? A parte eletrônica da revista Em Evidência, agradecendo sempre a sua audiência aqui com a gente, lembrando que o programa
Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E também a SPO Tecnologia, que tem a SUSE, né, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, ativa a notificação para receber os programas novos, né? E acompanha os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Agora estou conversando nesse último bloco do programa de hoje, nessa segunda parte, com a doutora Charlene Cortes, falando assuntos muito bacanas, né? Muito interessantes, até como encarar a morte em vida para depois não ter problemas aí na sucessão do seu patrimônio, para os seus filhos, para os seus herdeiros, né, doutora Charlene? A gente teve até uma dúvida no intervalo agora aqui, falando sobre a questão dos imóveis, né? A gente está falando sobre a questão de inventário. Se a pessoa acaba falecendo e estava pagando um imóvel, aquele imóvel financiado, e aí no meio do financiamento a pessoa acaba falecendo e aí os filhos vão herdar. Mas aí como é que os filhos vão herdar um imóvel que ainda está penhorado para o banco, ainda com parcelas para pagar? Como é que fica isso aí? Excelente dúvida, Cláudia. Assim, normalmente quando o banco faz a contratação justamente para prevenir esse tipo de situação, nós temos dentro do contrato uma parcela, dentro da parcela que se paga mensalmente, a gente tem uma rubrica chamada seguro prestamista. Isso serve para veículo, isso serve para imóveis, tá? Então, quando tem a contratação desse seguro prestamista, no momento... Já tem uma parcela ali. Tem uma parcela embutida, né? Embutida Tu paga ali X mil reais por mês. Dentro desses mil, tu vai ter um valor ali que vai estar ou cobra parte ou está dentro da parcela, mas tu vai ter um valor que tu vai pagar a título de seguro prestamista. Esse seguro, ele faz, no momento que acontece o sinistro, ele faz a quitação do contrato. Então, o que é o cenário? Se eu pego uma situação, isso, né, tem que olhar se tem contratação, mas tendo essa contratação, o imóvel fica, o veículo, enfim, ele fica quitado. Então, o que a gente precisa fazer? No momento que acontece o óbito do titular do contrato, a gente pega e notifica a seguradora, já tem que ser imediato, em função das parcelas vincendas, né? Notifica a seguradora, sinalizando ali a situação do evento da cobertura que está por aquele seguro e automaticamente a empresa já faz a tramitação interna para fazer a liberação desse ônus. A gente leva esse termo de quitação para a matrícula, regulariza o imóvel, tira essa pendência e aí a gente consegue avançar com o financiamento. Agora, se eventualmente, aliás, com a sucessão, liberando o financiamento, tu avança com a sucessão. Agora, se eventualmente eu tiver uma situação de que não tem essa contratação, tá? Aí o que vai acontecer? Essa dívida, ela pode ser assumida pelos herdeiros. E aí os herdeiros eles podem fazer uma organização entre eles, quem tem interesse em permanecer com aquela contratação, e aí se faz, né, dentro da sucessão, se faz essa organização junto com o credor. Perfeito. A gente estava comentando antes, né, a doutora Charlene estava explicando, a questão de se organizar, né, a questão sucessória ali. A gente estava falando antes sobre a questão também da pessoa estar apta a poder fazer, né, esse testamento ou não. Inclusive, teve uma época ali que eu estava vendo, por exemplo, uma espécie de um cuidado, até em cartórios existe isso, a pessoa está com um cuidador e no banco, por exemplo, a pessoa vai com aquele cuidador e passa um imóvel para o seu nome e um sistema de que se separa aquela pessoa que está junto com aquele idoso ali, né? Para perguntar para o idoso se ele realmente sabe o que ele está fazendo. Exatamente. Tem esse cuidado também? Nossa, muito. Porque hoje tem muita situação que a gente... Se tu tem por exemplo, a pessoa está com um tipo de doença. Isso, tá? Hoje em dia a gente está vivendo mais, né? Ainda bem. Mas aí as doenças também aparecem. O Alzheimer, né? Por exemplo. E muitas vezes a gente tem a situação que a pessoa está com alguma doença, já até uma demência, enfim, às vezes até em grau avançado, só que a família não chega ou não se deu conta, ou por questões administrativas de não querer ter o Estado juiz em cima, de olho na família,
não avança com a curatela, que a curatela é o Instituto de Proteção. Interessante que a gente falou antes. O que o pessoal conhece mais, a interdição, né? Que a gente fazia a antiga interdição. interdição. Hoje a gente chama ela de curatela. Tá. Então, assim, o que acontece? E aí, claro, tem toda uma questão teórica, mas eu não vou entrar aqui porque não vem ao caso. Juridiquês. Juridiquês não vem ao caso. Mas, assim, é porque se meus colegas me escutam, vão dizer assim, mas o que é essa louca? Não sabe o que está falando. Mas, enfim, é para o pessoal associar a interdição. Então, o que é o negócio? Se tu tem uma situação de doença, tu pode, para proteger essa pessoa que vai ser curatelada, tu pode entrar com o processo e pedir que o juiz, então, nomeie um curador, que vai ser a pessoa que vai falar por essa pessoa nos lugares. E, inclusive, quando a gente está numa situação mais agravada, é obrigatório que isso aconteça. Ah, tá? sim, porque senão a pessoa não está sabendo o que está fazendo. Exatamente. E tu tem aí uma situação de uma incapacidade. E aí pode ser perigoso. E a curatela, o que acontece? Os efeitos dos atos é da data da decretação para frente. Então, assim, se eu tiver, por exemplo, a pessoa não está curatelada e ela faz uma contratação que pode lesá-la, a gente vai ter que entrar com uma ação própria para demonstrar nessa ação que ela estava, naquele momento, já sem capacidade de discernimento e que foi, por exemplo, induzida em erro, que foi coagida, que foi... Entendeu? E aí, só que é uma situação muito pontual, porque assim, ó, e problemática, porque o terceiro com quem ela está contratando é um terceiro de boa-fé. Pois é. Ele não tem como saber disso, porque, por exemplo, tu pega um esquizofrênico. Esquizofrênico, é verdade tu que, conversa... que a realidade fica distorcida, completa. às vezes ele e, fala... Assim, eu te atendi uma semana passada no escritório, tu conversa com ele, ele parecia... Normal e um milionário. Falando de investimentos, de... normal. Esquizofrenia. Não tinha então, nada assim, disso. A pessoa, era outra realidade. eu sabia que ele tinha Tem curatela isso, né? e tal. Só que quem vai conversar com ele conversando de negócio, porque era um negócio da família que a gente está vendo para a questão de venda, só que ele, né, não, porque eu quero tanto, porque é meu patrimônio, porque eu quero investir, porque eu quero isso, falando de forma assim, perfeita, super impositiva. Doutora. Quem fala com ele e não sabe da situação, desavisado? vai contratar com ele, eventualmente vai comprar um imóvel. Entendeu? Sabe lá Deus o quê? Entendeu? E aí o ponto, Doutora. quando tu faz isso, é uma coisa que eu trabalho, porque eu já tive imobiliária, eu trabalho muito com compra e venda de imóveis. Pois é, a gente não chegou nem na... Tão bacana conversar com a doutora, a gente não chegou nem na parte imobiliária ainda. Do imobiliário. E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer compra e venda de imóveis, tu tem que trabalhar com a due diligence imobiliária, que é justamente essa análise de risco. Uma das certidões que a gente tira na due diligence é a certidão para verificar se a pessoa não tem curatela ativa, se não teve. Por quê? Tu vai lá atualizar a certidão de estado civil para ver se não tem curatela no registro civil registrada, entendeu? Porque se a pessoa tiver qualquer tipo de incapacidade... Pode dar problema. Vai dar problema. Porque quem assina não é mais a pessoa, é o curador. Entendeu? E aí, voltando à tua pergunta, que tu falaste no início. Bom, se eu tenho uma situação de uma pessoa que não foi curatelada, e aí veja, como eu falei, a curatela vem para proteger a pessoa, e aí, tendo ela instituída, quem vai contratar por ela vai ser o curador, tá? Agora, se eu não tenho essa curatela, e aí... tem essa situação que você também falou dos idosos, da pessoa idosa, né? A pessoa idosa que vai no banco, daqui a pouco é muito comum, o filho vai lá, pega o cartão da pessoa idosa e contrai empréstimo. Isso, compra um carro. O benefício da pessoa idosa, tu vai olhar... pega a aposentadoria. A aposentadoria está toda cheia de parcelinhas, porque está sustentando a família inteira. Porque a pessoa consegue fazer lá pelo... Exatamente. Porque tem a procuração. E aí, nem precisa procuração, às vezes pega o cartão, vai lá, a senha do banco, faz tudo. Então, o banco, a instituição bancária, hoje, eles têm regulamentos internos. Quando eles identificam situações que podem gerar ceradanose, fraudulenta, eles já fazem isso que tu falaste. Separação. De conversar, só que muitas vezes a pessoa idosa, ela fica com medo de falar. Porque aquela pessoa, extremamente... Porque aquela pessoa que está gerindo o patrimônio dela... Ali coagindo. É a pessoa que cuida dela. Às vezes é a única pessoa que ela tem perto da família. E aquela pessoa está gerando dano, porque aquela pessoa daqui a pouco está usando o benefício. Eu já tive situação no escritório da pessoa idosa, o dinheiro da aposentadoria que ela recebia, ela comia, ela, o idoso, comia feijão e arroz, ou às vezes água, às vezes não tinha nada para comer em casa. E a família viajando, fazendo, comprando geladeira, comprando fogão, e a pessoa idosa em casa não tinha nada. Mínimo. Entendeu? Então, assim, é muito sério a gente pensar assim as situações... Delicado, eu sempre falo, a advocacia, a gente vai tendo um repertório de vidas... psicológico, porque tu vai vendo cada exemplo. E eu com a imobiliária ainda, há 15 anos eu fiquei com a imobiliária. Então, o corretor de imóveis, ele tem essa coisa de entrar, né, na vida das famílias para tu fazer a venda dos imóveis. Também, né? Tu entra nas histórias. Envolve afetivo, envolve...
Doutora Charlene, quanto tempo? A gente tem 2 minutos, já vai terminar, já. A gente recém começou a conversar. A gente não chegou nem na parte imobiliária ainda, cheio de dúvidas aqui. Caramba! Para a questão da regularização dos imóveis, a questão de, né, às vezes a gente vê assim, doutora Charlene, apartamento de 2 quartos, 2 banheiros e uma vaga escriturada. Isso é importante. Pois é, porque pode assim, ter uma vaga não escriturada? Claro, pode ter uma vaga de convenção de condomínio. Que aí o que acontece? A escriturada, o que quer dizer vaga escriturada? É que tu tem o direito de propriedade. Aquela vaga tem uma escritura. É tua? É tua. É tua propriedade. Mas eu usei a vaga a vida inteira e não tinha, descobri que não tem escritura. Não é tua. Aí vem a questão. Tu pode trabalhar, por exemplo, aquele direito de usar pode estar convencionado na convenção de condomínio. Entendeu? Então, aí tu vai estar... O que é a diferença, basicamente? Se tu tem uma vaga que é escriturada, ninguém te tira, ninguém mexe, tu protege o teu direito de propriedade. E quando tu vai vender aquilo ali, porque como é um imóvel, tu paga imposto sobre a transferência, tu paga IPTU naquele imóvel e ele acresce justamente porque é um imóvel autônomo, então tu vai ter ali um valor X, por exemplo, 20, 30, 50, 60 mil a mais, que é a vaga de garagem. A vaga de convenção de condomínio, tu tem o direito de usar quando está instituído na convenção de condomínio, mas, e aí, claro, a cautela que a gente tem que olhar é isso, se está previsto ali o direito de uso exclusivo daquela vaga, que é uma tranquilidade para tu ter ali, só que tu não tem patrimonialmente essa segurança e da mesma forma tu não tem essa, pode ser uma coisa, não vou dizer mais instável, porque é muito comum e são situações que são perenes de uso, mas tu não tem essa disposição, tu não tem esse acréscimo patrimonial e tu não tem essa segurança. Se tu pega, por exemplo, condomínio rotativo, tu entrou, se tem uma vaga disponível, tu estaciona. Se não tem, fica fora, entendeu? Então, assim, são questões ali, e aí tu tem que olhar essa vaga, tem que olhar a matrícula, quando vai fazer a compra e venda, tem que olhar a matrícula desse imóvel, são matrículas, eu já peguei contrato que falava só da matrícula do apartamento e não falava do box. E aí tu não tá vendendo box, tem que estar dando contrato. Entendeu? Doutora Charlene Cortez, sensacional. Agora a gente ia começar, isso que a gente não resolveu, toda a questão do direito sucessório lá, que tem mais dúvidas. Mas a questão tributária, dá para falar rapidinho? Não, doutora, já terminou, então, infelizmente. Mas eu vou convidar a doutora, redes sociais, doutora, por favor, para quem está nos acompanhando. É Charlene, _Cortes, Instagram, tá? Facebook, aliás, YouTube, Charlene Cortes, só o meu nome, E é isso, acho que aí meu site, www.charlenecortes.com.br. Muito obrigado, doutora, pela participação, tá bom? Vamos trazer, porque faltou um monte de assunto aí. Vou convidar a doutora de novo aqui, tá bom? Vai ser um prazer, muito obrigada, foi um prazer. Valeu, obrigado a você também. Comentário em evidência. A movimentação do poder público envolvendo estados e municípios em relação à lei aprovada no início do ano, Lei Complementar 226/2026, que retroage no tempo em relação à lei da pandemia e autoriza os municípios a agregarem todas aquelas vantagens, benefícios que estavam previstos na legislação municipal, como anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio, licença-interesse, licença para todos os gostos. Esta Lei 226, ela acabou retroagindo no tempo, autorizando o município a recompor essa situação aos servidores. E está causando uma verdadeira revolução interna por conta dessa situação toda, porque há pareceres favoráveis e há pareceres contrários. Nesse sentido, nós temos orientado a todos os municípios e a todos os gestores, e certamente o Estado também fará esse enfrentamento acerca dessa legislação, de que não há absolutamente nenhuma condição, nem orçamentária, nem financeira, e também, do ponto de vista legal, retroagir no tempo 5 ou mais, 6 anos praticamente, para a concessão de um benefício que naquela oportunidade foi cancelado em vista da contribuição do setor público para a economia, para a pandemia, e com isso todos os orçamentos municipais e todos os orçamentos estaduais receberam bilhões, mais de 135 bilhões para manter
a sua receita em dia sem qualquer redução provocada pela atividade econômica que praticamente paralisou. Então este será ainda um debate que nós traremos aqui e que será um debate que certamente será travado agora nos próximos meses também. Obrigado a você também que está nos acompanhando em casa, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.